Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio E a Nilza, e estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus, para poder viver muito mais essa palavra e receber as promessas que Deus tem para cada um de nós. Então, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, e aí, juntos podemos muito mais, porque a água é viva, tem que fluir e que ela possa fluir através das nossas vidas. Então, convidamos você a entrar no site do ministérioaguaviva.net, onde você tem vários idiomas, português, espanhol e o inglês, estamos entrando também. E entra aí, conhece nosso ministério, conhece a rádio, conhece todas as programações, né? E convidamos também para a parte de vídeos, de filmes, para que você possa fazer a sessão pipoca com a tua família, com seus amigos, e que seja um tempo de receber mensagem e também edificar a vida de cada um de vocês. Então, glória a Deus pela vida de vocês que está aí junto com a gente nesse ministério. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, continua aí ajudando, dando suporte, dando a sua oferta também, e Divulgando, né? principalmente divulgando para que essa palavra chegue até os confins da terra, em nome de Jesus. É isso aí, é isso aí. Em nome de Jesus, nós estamos aí trabalhando, porque o Senhor tem muita coisa para fazer antes da volta de Jesus. Nós estamos falando aí sobre a identidade cristã. E nós começamos a falar semana passada sobre oração. Não sei se você perdeu esse primeiro estudo, você pode buscar ou no site do Ministério Aguaviva.net ou no próprio YouTube. Então você pode ir lá e rever o estudo e rever quantas vezes quiser, né? Porque lá está disponível. Bom, nós falamos sobre oração e vimos que a palavra de ordem é orar sem cessar. Nesse primeiro estudo, nós falamos o que era oração, a definição de oração, por que a oração é importante, por que nós devemos orar, né? E quais são os benefícios que nós temos com a oração e quais são os tipos de oração na Bíblia. Então, nós citamos lá os tipos de oração e você pode conferir os textos bíblicos e pode conferir no estudo que você vai encontrar aí no Ministério Água Viva.net ou também no YouTube. Amém? Bom, hoje nós vamos para a parte 2. Vamos ver se a gente consegue terminar essa parte 2 aqui, né? Mas em nome de Jesus, a gente vai andando. Nós não temos pressa, né? Porque tem muita coisa para se falar ainda, né? E o que viria na nossa cabeça é se Deus já sabe tudo, por que eu devo orar? Deus, ele é soberano, né? Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos, ele já conhece. Ainda assim, ele quer que oremos a respeito de tudo na nossa vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas é revelar a nossa obediência, revelar a nossa dependência no Senhor e também demonstrarmos o que nós desejamos. Assim como cada milagre de Jesus, ele perguntava, né? O que quer que eu te faça? Então, em todos os milagres que nós estudamos os milagres de Jesus, você pode ver, esse estudo também está aqui na internet, também está no YouTube, né? E ele sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Né? A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que ponemos, ponemos nele, né? Confiança que a gente vai pôr em Deus, né? E que ele pode responder conforme a sua vontade. A bondade e a misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem.
quando clamamos com fé. Muitos recursos que precisamos tornar-se acessíveis pela graça de Jesus. Isso acontece com a oração. A oração move montanhas, a oração nos move mais perto de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui Paulo fala a Timóteo dizendo que é importante nós orarmos. Mas você me perguntaria, ok, pastor, mas quanto tempo eu tenho que orar? Na verdade, a Bíblia não diz quanto tempo específico nós devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar todo tempo. Orai sem cessar, conforme Paulo escreve lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos que oravam, como Jesus, Daniel, Moisés, Josué, Samuel e outros grandes ícones da fé aí, né? Suas orações faziam a diferença em suas vidas e na vida das pessoas que estavam à sua volta. Ou seja, eles levavam oração até o Senhor, né? Veja o que fala Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, assim nós aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. E essa constância nos leva a uma maior intimidade com Deus. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, com uma atitude de oração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo por tudo. E como nós devemos orar, né? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser, em primeiro lugar, dirigidas a Deus. E aqui nós vemos, né, Pai nosso que estás nos céus. Nós não devemos orar a anjos, a imagens, a santos, a ninguém, somente a Deus. Na verdade, nós não temos intermediários para chegar a Deus. Por isso nós não oramos para esses intermediários. Assim, por que que eu vou passar pelo intermediário se eu posso ir direto para Deus, né? Direto para o chefe. Direto para o chefe. Vamos direto para o chefe, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, nós temos que pedir em nome de Jesus. Então, nós temos que orar com fé e pedir em nome de Jesus. Não importa o que a gente muitas vezes vê, né? A gente pedindo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E, na verdade, a nossa interligação com Deus é Jesus Cristo. Então, quando eu peço em nome de Jesus, eu já estou pedindo no nome da Trindade, porque Ele é o nosso representante. Então, nós temos que orar com fé e pedir para Ele. Por quê? Porque Ele vai nos atender. E se nós estamos em conexão com Deus, quando nós oramos, então quer dizer que é para que nós possamos ficar em conexão com Ele o tempo todo. É isso aí, é isso aí. E nós vemos aqui também uma outra forma. Abre aí em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Ou seja, nós temos que orar com fé, né? Crendo que Deus existe
e que Deus abençoa a quem o busca. Então, devemos estar buscando sempre, verdade? Sempre nós temos que estar buscando o Senhor. Nós temos que orar pelos motivos certos. Muitas vezes nós oramos por motivos errados, motivos que vêm trazer para nós satisfação pessoal. Só que são motivos errados, né? Com o coração reto, sem segundas intenções. E a gente vê isso lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, quando eu peço com o coração reto, com o coração aberto para o Senhor, eu sou atendido. Mas muitas vezes nós não somos atendidos. Por que nós não somos atendidos? Porque nós pedimos mal. Nós pedimos de forma errada. E não é isso que o Senhor deseja para a nossa vida. Devemos orar também uma oração feita com humildade, com amor, derramando o nosso coração diante de Deus, sem arrogância e sem a gente ordenar para Deus, né? Dar uma tarefa para Deus. Deus, olha, eu preciso disso aqui. Não, não é dessa forma que a gente ora. A gente vê isso lá no Salmo capítulo 62, versículo 8. Confiai nele, o povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ou seja, nós temos que confiar nele. Nós temos que ter uma oração de humildade. Então, você vê aqui Davi falando, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Né? Todo o tempo nós temos que confiar nesse Deus e saber que Ele está conosco. Temos que fazer orações breves, porque tem gente que gosta de fazer orações de 1 hora, mas orações breves, né? Por quê? Porque o Senhor, ele quer ouvir não um monte de repetições, não um monte de citações que não tem nada a ver com a nossa petição. E a gente vê isso aqui em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, as nossas palavras têm que ser poucas, não tem que ficar repetindo a mesma coisa. A gente, muitas vezes, vê irmãos orando em que eles falam 3 ou 4 versículos dentro da oração e, na verdade, não é isso que Deus quer. Deus quer objetividade, né? Deus quer que nós sejamos objetivos, que a gente não fique patinando, né? Na verdade, muitas das vezes, as pessoas também buscam e também tem que ter entendimento, né? Então, para que a gente possa estar orando da forma correta, porque também nós não sabemos como orar, mas buscamos do Espírito Santo essa sabedoria, E o Espírito Santo vai estar falando, vai capacitar. vai capacitar cada um de nós, né? Como nós devemos orar? Evitar muitas repetições, ficar repetindo a mesma coisa, né? Então a gente vê lá Jesus falando lá em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Os gentios usam de vãs repetições, eles ficam repetindo a mesma coisa. E muitas vezes nós vemos isso nas nossas igrejas, ou irmãos que oram, que repetem muita coisa ao mesmo tempo, né? E fica repetindo como se Deus precisasse de um reforço, né?
um reforço para poder entender. Não, Deus, olha, eu estou falando de novo aqui para ver se o Senhor realmente entende o que eu estou falando. Ou então achando, ai, Deus, acho que não ouviu a primeira parte da minha oração. Como tem muita gente que às vezes brinca, né? Poxa, Deus não é surdo, né? Ele quer que você fale, que você confesse com a sua boca, né? Que tem a passagem que fala, se com tua boca confessares, e aí ele quer te ouvir, porque ele deixa o livre-arbítrio para nós. É isso aí, é isso aí. Né? Uma outra forma de oração, né? Tem que ser orações em secreto, né? O que nós chamamos de oração individual. Né? Então, você deve orar individualmente, você deve orar é, com, com intimidade diante do Senhor, Na né? verdade, é quando o nosso coração se derrama diante da majestade desse Deus Todo-Poderoso. Eu acho que a gente saber se colocar no nosso lugar e ser mais transparente, porque a gente vai chorar, vai falar todos os sentimentos, todos os medos, e aí é quando o Pai entra com a mão poderosa dele. E a gente vê aqui Jesus nos ensinando lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, eu não preciso mostrar para as multidões que eu estou orando. Não é? O que o Senhor quer é que nós tenhamos uma intimidade. Então, quando Jesus fala aqui, não é, você, com a porta fechada, orarás a teu Pai que está em secreto. Então, Deus ele quer se revelar pessoalmente a cada um de nós. Lembrando que temos aqui os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Então, É isso ele aí. está lá, ele sabe. Antes de você falar, ele já sabe. Mas, de todas as formas, ele quer te ouvir e que você possa sempre lembrar que ele é presente em todos os momentos. É isso aí. Um outro, uma outra forma que a gente deve orar é uma oração de concordância. A oração de concordância é quando você tem um irmão ou mais irmãos, ou quando você está na igreja, quando você está na comunidade, né? E o Senhor Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 18, versículo 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. E essa concordância é o amém que a gente fala, né? Uhum. O amém significa assim seja. Então, o amém ele está concordando com a tua oração. Então, o próprio Senhor Jesus ele diz aqui, se dois entre vós, né, concordarem, e se você for lá em 1 de Pedro, você vai ver Pedro falando, se ligares na terra, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, essa concordância tem que haver entre os irmãos, entre a igreja. E é bonito porque isso quer dizer que nós temos que nos relacionar com as pessoas, com os irmãos, mas lembrando que a nossa relação principal é com Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Isso é interessante, né, porque nós vemos, como nós temos aqui a nossa igreja digital, parece que a gente não se relaciona, mas nós nos relacionamos antes de começar o estudo e depois que termina o estudo, antes de começar a pregação e depois que termina a pregação. Então, nós nos relacionamos através do vídeo, mas estamos juntos como corpo, né? E unidos em oração, em concordância. É isso. Toda primeira quarta-feira de cada mês, nós temos a nossa reunião de oração, onde a gente ora em concordância por cada um dos pedidos, em concordância com cada expressão de oração que é feita por cada um que está junto com a gente.
Então, de verdade, é essa concordância que o Senhor Jesus deseja que você e eu tenhamos na oração. Uma outra forma de como nós devemos orar, né? Usar a oração do modelo de Jesus, né? O modelo de Jesus é, primeiro, glorificar a Deus, falando do crescimento do reino de Deus, para ser feita a vontade desse Deus. E Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E vós orareis assim. Jesus está nos ensinando a orar. Essa é a oração sacerdotal, né? Ou Pai Nosso, como muita gente conhece. E Jesus está nos mostrando. E quando ele fala aqui, Pai Nosso, ele está dizendo que existe um único Pai. Você não pode dizer que tem N pais, não, você tem um Pai. E aí ele está dizendo onde esse Pai está. Nós fizemos um estudo sobre o Pai Nosso, lembra? Foi. Já há bastante tempo, e está aqui no YouTube também, você pode dar uma verificada nele, né? Então ele fala assim, onde está localizado esse Pai? E ele está dizendo que o nome dele é santo, então o nome dele é tremendo. E ele fala, venha o teu reino, então vem o reino desse Deus sobre a nossa vida. Não só sobre a terra, mas sobre a nossa vida. Que seja feita a vontade desse Deus na nossa vida, assim na terra como no céu. Isso que é louco. Então, Jesus está aqui nos ensinando um modelo de oração. Para quem que nós temos que orar e por que nós temos que orar, né? E é bonito porque cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós buscamos a profundidade, são apenas algumas palavras, mas quando nós vemos a profundidade de cada uma dessas expressões, nós vemos a grandiosidade desse Deus. Ele cresce a cada dia que nós estudamos um pouquinho mais. É Assim, tremendo isso. é tremendo isso. E a cada vez que você vai se aproximando mais de Deus, vai tendo essa comunhão mais com o Senhor, você vai aprendendo. Você vai aprendendo e você vai vendo a revelação do Espírito a cada vez que você lê. Então, você lê uma vez, você tem uma revelação. Você lê a segunda vez, você tem outra revelação. E essa revelação ela vai acontecer a cada vez que você fizer a leitura. Um outro tipo de oração, né, é oração para necessidades básicas, né? Quais são as necessidades básicas que a gente tem, né? Vamos ver aqui. Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículos 11 e 12. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa necessidade básica a gente acha que é comida, né? O pão nosso de cada dia nos dá o pão nosso, mas a necessidade básica é perdoa as nossas dívidas. Assim como nós liberamos o perdão àqueles que nos devem, Jesus está nos ensinando aqui que essa é uma necessidade básica. O pão é necessidade básica, sim, mas também o perdoar e o ser perdoado, o pedir perdão para Deus, né? E também vem da nossa palavra, a palavra de Deus que nos dá alimento espiritual, que nos dá sabedoria, que nos dá capacitação para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, é o nosso pão do dia a dia para a gente estar suprido e preparado para a batalha. Fortalecido, né? Fortalecidos para a batalha, porque cada dia é uma batalha e cada dia é uma vitória. Em Isso nome aí, de em nome de Jesus. Jesus, né? Tem um termo que é muito usado, né? Que eu mato um leão a cada dia. Um leão, um urso, o que seja o tamanho do bicho. Mas em nome de Jesus a gente vai estar vencendo um a um. Amém.
Uma outra forma que a gente deve orar, perdão, é orar por livramento. Livramento de pecados, livramento das armadilhas que o inferno coloca sobre a nossa vida. E Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixe cair em tentação. Na verdade, Deus te protege das tentações, mas você que é o responsável por cada uma delas. O teu pensamento vai estar onde está o teu coração, né? É verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, buscando livramento de pecados, livramento de tentações, livramento de situações que você e eu podemos ter e nos afastar de Jesus por causa de cada uma dessas situações. Na verdade, tudo que vai tirar Deus do trono da nossa vida, isso é um pecado, e tudo tem a tentar para que isso seja como assim, para que nós esqueçamos que Deus está no controle de todas as coisas. Quantas vezes as pessoas já se desesperam, porque Deus me abandonou? Ou se tem um vício, né? Até que ponto vem a tentação para que você volte para aquele vício que você sabe que não te faz bem. Então, isso a gente tem que estar muito atento, né? E isso faz parte da nossa oração. Então, como identidade cristã, a oração é algo que tem que estar muito latente, muito firme na nossa vida. Nós não podemos deixar a oração em segundo plano, achando que, não, está tudo certo, eu não preciso de mais nada, né? Em Jeremias também, o Senhor fala, lá em Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis. Quando ele fala aqui, quando Deus fala aqui, me invocareis, é como que ele estivesse dizendo assim, olha, você vai me chamar, você me chama, né? E você vai passar a orar a mim, porque sou eu que vou te dar o livramento. E eu vos ouvirei. Essa é a promessa que o Senhor faz para a minha vida e para a tua vida. Ele vai nos ouvir. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Essa é a condição sine qua non para que Deus nos ouça, né? Quando nós o buscamos, quando nós obedecemos, quando nós caminhamos conforme aquilo que Ele quer para a nossa vida. E é bonito porque essa parte fala de todo o vosso coração, é um coração sincero. Porque muitas vezes nossos pensamentos também têm armadilhas, porque nós podemos já estar ali com segundas intenções. Eu vou pedir porque Deus vai me dar, e aí em troca disso, não, Deus não vai fazer barganha, né? Não é um mercado, mas Ele pede um coração sincero. Então, quanto mais a gente pede para que Deus transforme o nosso coração em um coração sincero e contrito. Em nome de Jesus, é isso que a gente tem que buscar, né? Existem condições para obter vitória na oração? Sim, existem condições, e nós temos que estar preparados para cada uma dessas condições. Para que você e eu tenhamos êxito na oração, é preciso estar atento a alguns requisitos. E a Bíblia nos dá alguns requisitos. O primeiro deles está aqui em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos,
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Não o que eu desejo na minha vida fora da vontade de Deus. Eu tenho que orar buscando a vontade de Deus. Uma outra forma que eu tenho que orar é com contrição. Contrição, eu tenho que ter o meu coração contrito, eu tenho que estar me derramando. E a gente vê isso aqui em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, conversão. Conversão é o que Deus espera de você e de mim. Então, a minha oração tem que ser uma oração de conversão, uma oração de contrição, uma oração onde eu apresento diante do Senhor, né? Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar, e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Uma outra forma, uma outra condição, eu tenho que orar com sinceridade. Eu tenho que entender que Deus conhece o meu pensamento, Deus conhece o meu interior, Deus conhece tudo que passa na minha mente, e Deus sabe disso. Então, na verdade, eu preciso orar com sinceridade. Veja aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 3. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, quando nós estamos com sinceridade de coração. Não porque, como a Nilza estava falando, não, porque eu quero fazer uma negociação com Deus, eu quero fazer uma barganha com Deus. Não, não. Quando eu oro, eu tenho que orar de todo o meu coração, eu tenho que ter essa sinceridade. Uma outra condição, eu tenho que orar com fé. Eu tenho que ter fé, eu tenho que crer. Eu não posso orar, eu acho que Deus não vai fazer. Não, eu tenho que orar com fé, né? Abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebestes, e será assim convosco. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que vai acontecer. Se eu vou orar assim, quem sabe, então não ora. E uma coisa interessante quando ele fala, né, que você tem que crer. Então, muitas das vezes, tem pessoas que ainda não conhecem ou não têm entendimento, aí vai falar assim, não, o outro orando funciona mais. Então, peraí, o Deus do outro é melhor que o Deus que eu acredito? Então, é uma confusão aí também. Na verdade, quando isso ocorre, a pessoa está dizendo assim, olha, de verdade eu não tenho essa relação que eu deveria ter com Deus. Então ele terceiriza a oração dele. Ele vai terceirizar a oração dele, né? Achando que a oração do outro tem mais poder. Mas quando você coloca com sinceridade as coisas diante de Deus, Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai fazer o milagre. Deus ele vai fazer o impossível. E é bonito lembrar também da humilhar-se diante de Deus. Na verdade, muita gente pode pensar assim, eu vou ter que me humilhar, né? Vem o orgulho. Na verdade, é deixar o teu orgulho de lado, mas lembrando que você reconhece a grandiosidade desse Deus para quem você está orando, né? E isso é o mais tremendo, de você reconhecer e você se submeter a esse Deus Todo-Poderoso. É isso aí, né? Uma outra condição, eu tenho que orar com justiça e por justiça. Abra sua Bíblia aí em Tiago capítulo 5, versículos 16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós temos que orar um pelos outros.
E orar com justiça. Eu peço perdão e oro e peço perdão e a pessoa me perdoa e ela ora por mim, eu oro por ela e assim a gente vai. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando nós somos justificados por Deus, através de Jesus Cristo, a condição é que nós oremos com justiça. E é bonito lembrar, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. O que é interessante, não existe somente ore por mim. Não, eu tenho que orar pelo outro também. Né? Isso se chama intercessão. Uma outra condição é orar com obediência. Eu tenho que, para que minha oração seja atendida, eu tenho que ser obediente. E a palavra do Senhor, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 22, nos diz o que a gente tem que fazer. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Com obediência, nós guardamos os seus mandamentos. E, diante dele, nós vamos fazer aquilo que é agradável. Uma outra condição para que a nossa oração seja atendida é pedir em nome de Jesus. A gente vê alguns cristãos que, no final da oração, ele só fala amém. Tem uns que nem amém quer falar, né? Já economizou. Já está economizando aí, nem amém quer falar. Todas as nossas orações, elas têm que ser feitas em nome de Jesus, porque você tem que entender que Jesus é o nosso intermediário entre Deus, entre nós e Deus. Jesus é o único caminho entre nós e Deus. Então nós temos que fazer as nossas orações em nome de Jesus. Lembrando que por Jesus, nossas vidas foram compradas para poder voltar a esse relacionamento com Deus. E o Senhor Jesus fala aqui em João capítulo 16, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando a gente pede em nome de Jesus, ele está dizendo aqui, olha, pedi e recebereis. Isso é tremendo, né? Uma outra condição é nós permanecermos em Jesus, guardando as suas palavras. Permanecer em Jesus é andar em obediência. Permanecer em Jesus é guardar as suas palavras. Veja que Jesus fala aqui em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o quê? Tudo, tudo, e vos será feito. Mas veja que interessante. Então quer dizer, pastor, que eu posso pedir qualquer coisa? Pode pedir qualquer coisa. Mas Jesus fala aqui, olha, se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em você, ele está dizendo, olha, se você está andando comigo, se você está obedecendo às minhas palavras, se você está caminhando comigo, você vai saber o que tem para pedir. Então você não vai pedir nenhuma coisa absurda. Você vai pedir, né, as coisas que estão dentro da palavra. Porque nós estamos vivendo, nós estamos nos identificando com esse Jesus. Então, de verdade, eu não vou precisar pedir, por exemplo, 5 carros. Eu só consigo dirigir um de cada vez. Eu não vou pedir coisas absurdas. Por quê? Porque a minha mente começa a ser transformada. Eu passo a ter a mente de Cristo quando eu permaneço nele e guardo as palavras dele.
E é bonito lembrar, né, que como cristãos, nós temos que ser como Cristo, pequenos cristos. Então, essa é o que nós almejamos, buscar cada vez mais para ficarmos mais parecidos com Jesus, né? É esse o caminho, né? Uhum. Esse é o caminho que nós temos que fazer. A oração eficaz também existe uma condição. Quando você faz uma oração eficaz, é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Se você faz uma oração segundo a vontade de Deus, ela vai ser respondida, né? Vai ser respondida no tempo de Deus e vai ser respondida conforme a vontade de Deus. Mas nós temos que ter a convicção de que Deus está fazendo, está trabalhando, mesmo que nós não vejamos nada, mas Deus está trabalhando. Então, que o nosso coração possa estar alinhado com esse Deus Todo-Poderoso. E Jesus ele fala lá em João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a oração eficaz, a oração que Deus responde. Então, essas são as condições para que a minha oração seja respondida. E aí você vai me perguntar, ok, pastor, e as orações não respondidas? A oração não respondida, o que é isso? Há muitas possibilidades para não termos resposta na oração. O tempo que oramos ou o tempo de resposta. Então, a gente vai lá em Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ver que há tempo para todas as coisas. Pecados ocultos, aqueles que não são confessados. Se você for lá em Salmos capítulo 66, você vai ver que os meus ossos se envelheceram, Davi falando, pelo meu pecado. Desprezo a palavra de Deus. Não darmos valor naquilo que disse a Bíblia. Então, Provérbios capítulo 28, ele vai falar sobre esse desprezo, sobre a necessidade que nós temos de valorizar as coisas de Deus. Por que as orações não são respondidas? A nossa inconstância, a nossa vulnerabilidade, a falta de persistência. Se você for lá em Tiago capítulo 1, você vai ver que nós não somos persistentes em oração. Nós pedimos, e se ela não for respondida rapidamente, como se fosse um delivery, não interessa. Então, esses são itens que nos impedem de receber o que queremos. Ou simplesmente que o que pedimos, né, na oração pode não fazer parte do plano de Deus. Então, nós temos que tomar em conta isso também, que pode não fazer parte do plano de Deus. Na verdade, Deus deve ter um cuidado muito grande para cada um de nós, porque tem muitas coisas que pedimos e às vezes falamos, nossa, por que que eu pedi isso? Ou por que que eu fiz isso? Também nós pedimos mal, e o plano de Deus é que sempre que Ele está nos protegendo. Então, quer você queira, quer não, às vezes vejamos ou não estamos vendo, mas Deus está nos livrando, e tem tantas coisas que a gente não percebe, mas Deus está trabalhando. Então, esse é o plano de Deus, para que possamos fazer parte do reino todo-poderoso. É isso aí, é isso aí. Essa é uma identidade do cristão, a oração. Você e eu temos que ter essa identidade. Se você não lê a palavra, se você não ora, é complicado. É complicado. E aí você quer que Deus esteja ao teu lado. Desculpa, é complicado. Então, a nossa identidade como cristão, a oração tem que fazer parte. A oração e a leitura da palavra e a obediência à palavra, né, o arrependimento, são coisas que têm que fazer parte da nossa identidade cristã. Você e eu
temos que ter essa identidade. Amém. Amém? Uhum. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Na próxima quinta-feira, a gente vem mais um tema para continuar a nossa identidade cristã. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, ou escrevendo aqui no YouTube, ou entrando lá no site do Ministério aguaviva.net, e lá tem Fale Conosco. Vem falar com a gente. Vem falar com a gente, vem viver aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Que você tenha um final de semana poderoso. Lembrando que domingo a gente tem Culto da família. o culto da família, vem com a gente. Traz aí a sua família para ser abençoada, para ouvir uma palavra que Deus tem para nós, não só para vocês, mas para nós também. E nós te esperamos. Um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.